Quinto tema que eu acho que provavelmente foi o mais abordado em algum momento, nem que seja por um minuto, foi abordado em praticamente todos os episódios, que é a capacitação técnica, a formação e o compartilhamento de conhecimento. E eu diria que ele também acabou sendo abordado porque o podcast ele foi idealizado baseado nisto aqui. Porque um dos grandes problemas que eu identifiquei quando eu vi quando este projeto que fez-me fazer este projeto foi a falta de capacitação técnica que muita gente ainda tem no mercado, não é? Porque também não está disponível, principalmente em língua portuguesa, de uma forma assim ampla e gratuita e mais acessível, não é? Já tem mais, mas o mercado necessita de muito mais e mais pessoas vão surgir e mais demanda vai ter. Portanto, eu identifiquei isso claramente e não é só aqui no Brasil, não é só em Portugal, não é em todo o mundo. Portanto, não é só o Brasil, não, mas o Brasil está atrasado, Portugal está atrasado. Não, cara, acreditem, felizmente tenho a experiência internacional em que isso é uma demanda internacional. Tem muita gente que necessita de treinamento, capacitação técnica neste setor e não é só aqui no Brasil ou em Portugal, tá? Portanto, os outros países também necessitam disso. Só que os outros países têm uma facilidade. Grande parte da documentação e bibliografia que existe já está em inglês. Nós aqui estamos fabricando, ou pelo menos advogando para fabricar esse tipo de bibliografia, fabricar, essa é uma maneira de falar, essa bibliografia, escrever essa bibliografia. Nós estamos escrevendo isso. Eu e vocês que nos estão assistindo, e todo o pessoal que se dedica com instrumentação, que escreve para congresso, que partilha informação, que dá curso e tudo mais, que está fazendo essa história para nas próximas gerações, assim, tem aqui uma série de conhecimento muito legal disponível, em que eu não tinha isso no meu tempo. Não é que eu seja tão velho assim, carpitada de pessoa muito experiente, mas tipo, há uns 10 anos atrás, a gente tinha aqui na unha, e a internet também não era o que era, e era bem difícil encontrar assim bibliografia. Assim, nós tínhamos 2 livros em português, que eram que era do João Francisco, que é o de Barragens, não é? Não sei se está aqui comigo, não está aqui comigo agora, que é uma grande inspiração, mas temos algumas teses de mestrado e doutorado aqui e ali, mas grande parte da documentação técnica é de fabricante, é de autor estrangeiro, nomeadamente em inglês. Portanto, sempre advogamos aqui a questão da capacitação técnica, a questão da formação, a questão do compartilhamento do conhecimento. Também já foi falado aqui que há uns anos atrás eu via que parece que guardar o conhecimento era uma vantagem comercial. E, cara, não acho que tem nada a ver, não é? As pessoas não vou guardar aqui o conhecimento, senão o meu competidor consegue-me superar. Cara, eu acho que não tem qualquer tipo de sentido, não é? Eu, pelo menos, a minha personalidade, eu sempre gostei de partilhar, não é? Sempre que eu tenho possibilidade de ir a congresso, partilhar, de falar com outras pessoas, eu sempre compartilho com as pessoas que me são mais próximas todos os artigos e coisas que eu achei interessantes e mesmo que as pessoas não tenham escrito, eu compartilho com elas. Não tenho qualquer problema com isso, cara. Eu acho que as pessoas têm que ter acesso a essa informação e também falamos aqui, muitas vezes os congressos não são baratos, tem que pagar uma bala para participar nesses congressos, e como eu consigo participar pelo menos pela minha empresa, porque nós temos questões de patrocínio e questões também temos stand para exibir, portanto eu tenho essa facilidade de acesso. E como eu tenho essa facilidade de acesso, eu quero partilhar com quem não o tem. E que as pessoas tenham acesso a essa informação e a esse tipo de conversas que nós temos lá, e que vocês possam ver que nós que trabalhamos no meio, não somos inimigos, trabalhamos no mesmo setor, podemos ter os nossos competidores, mas todos nos conversamos, trocamos experiências, trocamos ideias, e eu acho que isso é muito rico. Eu queria, um dos objetivos quando eu fiz o podcast aqui, foi partilhar esse tipo de conversas, não é? Parte dos convidados que vieram aqui são convidados que eu conheci em congresso. Majoritariamente brasileiros ou portugueses, que eu encontrei pelo mundo da instrumentação e que têm pontos de vista muito válidos e muito interessantes de partilhar. Portanto, eu conheci-os em congressos, não é? Eu acho que porque é que a gente não pode pôr essas conversas aqui para o público, para eles entenderem como é que funciona lá fora, como é que funciona em Portugal, como é que o pessoal de Portugal vê o podcast aqui e entende como é que as coisas funcionam no Brasil. Nós estamos aqui, eu tive convidados que estavam no Reino Unido e também deram uma perspectiva de como é que as coisas funcionam no Reino Unido, e também em outros episódios no futuro eu espero trazer pessoal de outras geografias que falem português para falar das suas experiências em diferentes países.
partilhar isso, o compartilhamento de ideias, o compartilhamento das suas experiências, eu acho que torna tudo muito mais rico e dá para ver que nós temos mais coisas em comum do que coisas a nos separar. Portanto, a união faz a força, não é? E eu acho que essa questão do compartilhamento só melhora o nosso setor, torna-nos mais qualificados, torna-nos mais competentes e permite que nós cheguemos numa reunião e em projetos que nós tenhamos envolvidos e tomemos melhores decisões. Portanto, muitas vezes aquela questão de nós temos aquela experiência de campo, que nós já participamos em alguns projetos similares, nos permite estar em reuniões e dar respostas mais qualificadas, ali ao ponto, tomar decisões mais rápidas. Muitas vezes estamos numa decisão em que eu já tive uma experiência de campo e nós conseguimos decidir ali na reunião, em 5, 10 minutos, uma coisa que diz, não, eu vou ver, eu vou procurar, eu vou pesquisar. Nós conseguimos ser mais ágeis e mais fácil de engenharia é isso. Portanto, é esse compartilhamento de conhecimento e temos que pensar sempre. Várias cabeças pensam melhores que uma, não é? E como também se diz, o conhecimento está espalhado pela sociedade. Se nós podemos compartilhar esse conhecimento e absorver de diferentes fontes, tanto melhor. Portanto, é isso que nós advogamos aqui e eu acho que é muito importante. E os cortes que nós vamos aqui partilhar agora de seguida vão de encontro com isso, tá bom? Uma das coisas que eu também queria perguntar, eu sei que és uma pessoa muito interessada em curso, em formação, informação contínua na área da instrumentação. Que papel é que isso desempenhou para ti e como é que tu vês o futuro, cara, em termos de curso? O que é que tu queres fazer aí, daqui para a frente agora? É uma conversa que informalmente o André a gente sempre tem em relação à formação para a instrumentação geotécnica, não a formação para a geotecnia ou formação para a engenharia, mas sim para a instrumentação geotécnica. A gente vem buscando há muitos anos essa questão da nossa qualificação, né? Porque não se tem cursos aqui. Hoje, muito recentemente, nós temos alguns cursos, mas na época que a gente começou, sei lá... A informação era muito limitada. Era muito limitada. Então, ainda hoje a gente tem essa barreira de, se você quiser ter um conhecimento maior do que a gente tem hoje... Tem que correr atrás. A gente tem que ir para fora. A gente tem que buscar cursos lá fora. Tem que dominar o inglês. Exato. Eu ia falar exatamente isso. O primeiro fato é, sem inglês você não consegue trabalhar hoje na automação da instrumentação geotécnica. Se quiseres evoluir para um patamar... É um princípio básico. Você tem que ter o inglês. E uma das coisas que a TechWise também me ajudou muito foi a questão do inglês, né? Quando eu fui contratado, a primeira premissa, fala inglês? Não falo. Porém, vou começar. Então, dentro desses quase 3 anos que eu estou na empresa, eu venho estudando direto, né? Até o ano passado eu fazia aulas todos os dias. E aí, por conta dessas viagens, tive que diminuir a frequência. Então... A formação é algo que a gente tem que buscar muito, né? E hoje eu ocupo a posição que eu tenho por conta dessa minha curiosidade, por conta dessa fome de conhecimento, de buscar cursos lá fora, pegar pesado também com os meus superiores. Eu falei, olha, a gente precisa de qualificação, a gente precisa estudar, a gente precisa... nós temos 3... Precisa melhorar, não é? Nós temos 3 escritórios. Então, uma coisa que eu sempre falo, que é que a gente, até dentro da empresa, a gente precisa ter uma integração maior entre os sites, né? Então, por exemplo, eu trabalho no Sudeste e agora em África. Só que nós temos um projeto muito grande no norte do país. Nós temos uma equipe muito grande no norte do país. A TechWise atua lá no norte do país há mais de 15 anos. E aí é meio que isolado. Então, a gente precisa fazer... Disseminar o conhecimento. Disseminar o conhecimento. Então, é uma das partes que eu gosto também da minha trajetória, é poder... mostrar para as pessoas o que eu aprendi, sabe? Trocar experiência e mostrar compartilhar o meu conhecimento com eles e receber o conhecimento deles também, porque isso também vai engrandecer muito, né? Teve algum curso que tu tenhas feito lá fora que tu recomendas? Eu fiz 2. Atenção, eu não estou ganhando nenhuma cota com isso aqui. Só estou a falando. Eu também não. O Tiago também não. Só... eu fiz do Ingel Expert, que era... Do Ingel Expert foi do Raventoso? Foi Raventoso, também já fiz. Excelente. Top de linha. Para quem quiser fazer, é um curso que é do Giuseppe Raventos, espanhol. Cara, me entendes perfeitamente. Sendo em espanhol, não sendo, cara, aprendes muito. Saber espanhol. Tipo, vai com português mesmo, cara, muito completo. Aulas ao vivo, gravadas, muito bom conteúdo. E eu fiquei por 2 anos... E faz um trabalhinho no final, né? Faz um trabalhinho. Tem que fazer um trabalho, um projeto de instrumentação, colocar os instrumentos, explicar porque é que coloca os instrumentos, o que é que vai medir, frequência,
medidas de... Já estou metendo medo nas pessoas. Medidas de... É um projeto completo. De ação, caso tenha um problema, projeto completo, cara. Isso é um curso que eu fiz em 2020, acho que está bem legal. E o outro que tu tinhas falado? Eu fiz um com Pierre Choquet sobre inclinômetros. Foi uma imersão incrível de 8 horas, única e exclusivamente falando sobre inclinômetros. Pierre, que é um dos maiores especialistas nessa. Sim, Pierre Choquet, para quem não conhece, é um dos maiores especialistas em instrumentação no mundo, mais de 40 anos de experiência. Agora ele é Vice President, Technical Advisor, praticamente aposentado da RST Instruments. Teve mais figuraça. Teve mais um outro curso que eu fiz. Internacional? É, que eu não lembro. Agora eu não lembro. Minha memória é péssima. Mas foram 3 cursos. Foram 3 cursos internacionais. Fiz dois cursos aqui no Brasil também. Cursos EAD. Mas eu ainda tenho muita fome de conhecimento, né? Então a gente precisa participar mais de congressos e não só ir para os congressos, mas sim participar dos workshops, né? Porque é ali que a gente vai ter uma noção do que é feito de fato, né? Acompanhar os artigos, entender o que foi... É que também não tem tanto artigo de instrumentação aí. Agora começa a ter mais. Exatamente. Há uns anos atrás era difícil encontrar. Essa é uma questão, acompanhar os artigos. Agora começa a ter os workshops de instrumentação, que agora começa a ter montinho. E é aí que a gente consegue ver o nosso diferencial, né? Hoje, o que nós temos de conhecimento em automação da instrumentação é na parte de mineração no Brasil. Sim. Lá fora já existe uma gama gigantesca de obras automatizadas há muitos anos. A gente precisa ter esse conhecimento também. Não só participar dos workshops, mas também compartilhar esse conhecimento com os nossos colegas. Né? A mineração no Brasil está puxando o barco da automatização no país para os outros setores. Já As temos... hidroelétricas ela também está bem desenvolvido, que é algo que é questão de legislação e tudo mais. Mas eu acho que até dentro da própria América Latina o Brasil está uma referência e mundial na mineração. A infraestrutura tem muito a aprender, mas se nós formos ver mercados mais desenvolvidos, tipo o mercado americano e o mercado europeu, por exemplo, na infraestrutura, a automatização já é muito antiga. Tipo, já é algo que já está utilizado há muito tempo e tem curso, especialistas que vão em workshops falar de... Os próprios fabricantes fazem workshops rápidos de 1 dia ou 2 dias para determinados instrumentos. Tens vários webinars de vários webinars. Mas tens que ir à procura, não é? Tipo, tem que procurar. Não adianta a gente ficar esperando receber a oportunidade. A gente tem que ir atrás da oportunidade. Tem que ir atrás, cara. Tem que ir no site, tem que fuçar. Às vezes o pessoal não divulga o que é que está... Perguntar para os colegas, André, por exemplo. Olha, está antenado no qual é o último grito do curso. Sim, a gente precisa dessa troca, né? Inclusive, as indicações desses cursos internacionais foi por conta do André também. Que eu fui fazendo as experiências, eu já fiz esse, é que eu também sempre me enfio nessas coisas. Mas, por exemplo, pegando aqui um pouco dessa questão da formação, da capacitação, tendo essa falta de profissionais qualificados, por exemplo, como é que você faz internamente? Vocês dão formação internamente para os vossos profissionais? Vocês vão buscar nas universidades ou outras empresas? Como é que vocês conseguem suprir essa demanda? Tem muita formação interna, tá? E tem muita formação hoje que a demanda é muito alta, tem que buscar também fora. Então, pessoas que já experimentaram algum processo relacionado ao monitoramento, por exemplo. Né? Então, a gente busca também fora. Mas a maior parte é um treinamento interno, porque é preciso mudar essa cultura, sabe, André? É preciso mudar essa cultura. Não estou falando de empresa A ou B, não, é geral. Ter uma cultura se mudar a cultura. Uma cultura de monitoramento, não é? Que as pessoas entendam a mais-valia que daí advém. Aproveitando o gancho aqui da qualificação, é muito importante que as pessoas compartilhem conhecimento, compartilhem o máximo que pode. Exatamente. Por quê? Eu lembro que quando teve o acidente lá de Fundão, cara, mas foi uma dificuldade enorme para conseguir alguma referência. Não tinha referência. Não tinha. Você diz no Brasil ou mundial? Mundial.
O que você encontra, na verdade, é como o instrumento funciona, o que fazer e tal. Mas algumas experiências realmente não tinha. E como a gente está falando de alguns instrumentos que são relativamente novos na nossa área, eles são... É importantíssimo a gente poder fazer compartilhar essa informação. Porque realmente não tem nada que você possa associar a um problema de geotécnico de barragem, por exemplo, né? Às vezes tem algumas coisas publicadas, a gente vê trabalhos publicados de robótica, estação total robotizada, INSAR tem o bastante radar, agora. INSAR tem bastante coisa agora, não? Mas realmente é pouco. Para a proporção... Tem muito mais. Samuel, estamos juntos nessa demanda aí, cara. Eu sou pessoa que eu batalho aqui, eu sempre falo que tem que... Primeiro, eu acho que tem algumas razões que explicam o facto de faltar as publicações. Por exemplo, agora tem mais porque tem mais demanda. Segundo, eu vindo de uma área de infraestrutura, eu vejo muito a questão de não partilhar conhecimento como vantagem comercial. Eu vi isso no passado acontecer muito. Eu não vou estar aqui a desvendar os meus segredos porque é o meu concorrente. Cara, eu acho isso besteira. Eu acho que isso, cara, não contribui para o setor. Eu posso estar a ser ingênuo e tal, posso estar a ser muito amor à camisola, como a gente diz em Portugal, para o setor, mas eu acho que isso não contribui para a evolução do setor. Isso, ok, cada um tem as suas partes patenteadas e alguns detalhes de equipamentos, mas as metodologias, os procedimentos, as experiências, eu acho que isso é muito relevante e deve ser partilhado. Ok, nem sempre as pessoas têm o seu tempo e disponibilidade para se escrevendo por aí, mas, cara, eu acho que hoje em dia, se a gente se organizar e os tempos, que se a gente vir qual é o congresso que vai acontecer no próximo ano, eu vou falar da minha parte. Cara, eu já sei quais são os congressos que vão acontecer em 2024 e quais é que eu vou querer escrever. Portanto, eu já me organizo assim, olha, este para o ano vai ter Cobranseg, Slope Stability, Congresso Europeu de Geotecnia, que a maioria deles é para entregar agora, e eu vou entregar agora para depois publicar e tudo mais, sobre instrumentação e monitoramento geotécnico, para falar das experiências que eu tive e de coisas que clientes, por exemplo, que usam as tecnologias com a empresa que eu trabalho, que gostam de partilhar e podem partilhar. Eu sei que depois também em mineração tem as questões legais que nós temos que contornar burocraticamente, não é? Que também tem as questões de acesso aos dados e partilha dos dados. Mas eu acho que a questão de compartilhar o conhecimento não é só a questão técnica. Eu acho que é a questão da experiência de como foi utilizar aquela tecnologia, como foi instalar, como foi ver os dados, o que é que foi mais fácil, o que foi mais difícil. Que é isso que não está no livro. Tipo, não tem tanto livro de instrumentação assim no mercado. E o que é que tem mais? Publicação. Publicação nós temos 3, 4, 5, 10 congressos mundiais, locais, em inglês, em português, em espanhol. Desde que eu vim para aqui, para a América Latina, cara, eu escrevo sempre para o Brasil e mantenho-me escrevendo para Portugal e algumas publicações internacionais. Mas aqui vocês podem escrever para a Argentina, podem escrever para o Chile, agora estivemos no Tailings and Dams no Chile, em que tinha pessoal da Vale lá e de outras mineradoras fazendo apresentações de INSAR, de piezómetro. Cara, muito, acho que ainda agora o Tailings and Dams que teve agora em Vancouver, recentemente, eu acho que quem fez mais publicação foi o Brasil. Eu acho que o Brasil era dos países que mais fez abstracts. Portanto, ok, a maioria deles em outros temas ligados à mineração, mas felizmente começa-se a ter coisas muito interessantes em termos de utilização da instrumentação, que vale muito a pena. E é isso que vai levar o setor para a frente e nos vai ajudar a criar essa cultura que o Samuel está aqui falando, essa cultura de monitoramento. Tá? Enfim, vamos ver esses livros aí que tu trouxeste para nós, aí, Momento Cultura, não é? Sim. Nós em Portugal, nós temos o nosso atual, para tu entenderes, Filipe, o nosso atual Presidente da República em Portugal, e ele antes de ser Presidente da República, ele era muito conhecido por fazer as análises do comentário político nos telejornais em Portugal, e ele sempre trazia uma montanha de livros. Portanto, era um momento de cultura. E aí, o Filipe hoje tem de inaugurar aqui o nosso momento cultural aqui do livro aqui. O que acontece? O João Silveira, igual eu já falei, que, né, tem alguns deles aqui até. Este é do Militite, espera aí, esse aqui é diferente. Esse aqui é do Silveira. Este aqui, ó. João Silveira, não é? Que, cara, instrumentação e comportamento de fundações de barragens de concreto.
Cara, este aqui tem muito acerca de mecânica das rochas, comportamento de barragens, como diz o nome, comportamento das fundações de barragens de concreto. Cara, tem muita coisa interessante, muita experiência aqui depositada, um resumo de anos de trabalho, décadas de trabalho. Cara, é uma ótima referência. O João Silveira talvez não nos esteja a ver, mas ele vai ser um dos nossos convidados, se Deus quiser. Tomara, eu quero participar, ou pelo menos trazer o livro para ele ensinar. Exatamente. Esse é o que eu já falei, né? Para mim é a minha referência, né? Que é a de terra. Este aqui é o de instrumentação e segurança de barragens de terra e enrocamento, também do mesmo autor que nós falamos deste aqui. São 2 livros obrigatórios para quem trabalha em português. Cara, este aqui tem muito do beabá de instrumentação geotécnica, também inspirado muito no livro do Dan Cliff, não é? O Dan Cliff, claro, a gente acabou não trazendo, mas depois eu peço para colocar na tela. O Dan Cliff é o da... A Lilian, quando passou aqui, ela mostrou o Dan Cliff, que era a capa vermelha. Estava no fundo. Estava no fundo. A Lilian já estava ótimo, complementou. Abraço, Lilian, também. Este aqui é muito interessante. Próximo. Então, esse, você falou que vai ter o evento aqui em 2024 do GeoSloop, né? Do Slope Stability 2024. Stability. Esse foi um presente do Theo, ele representou LOP. LOP. Ele deu de presente, esse não é meu, né? É presente dos CMGs. Também é referência, né? Para mim, do Sharon. Então, tudo de monitoramento, radar, né? Estação total, robótica, tá aqui, ainda é versão em inglês, mas fiquei sabendo aí que já tá tendo tradução. Ótimo, cara. Então, esse aqui, em breve. mais um aqui, ó, Slope Performance Monitoring, Guidelines for Slope Performance Monitoring, de Robert Sharon e Eric Eberhard. Eu espero não estar a falar errado, mas de qualquer maneira, cara, ótima oportunidade aqui de vocês se aprofundarem aqui no conhecimento, da instrumentação e monitoramento geotécnico, cara, muito, muito legal. E qual é o... Não, esse aqui é isso, igual eu falei, né? Eu uso do João Silveira na cabeceira da minha cama, saí com pressa, acabei pegando um que tava lá no momento, a estabilidade tá load, não entra no monitoramento não, mas é básico de todo geotécnico. Então, mas é muito importante também, e eu tinha trazido aqui um extra aqui, que é do Jarbas Milititsky, que é do Rio Grande do Sul, se não estou enganado, que é mais focado nas obras de infraestrutura. Ele chama-se Grandes Escavações em Perímetro Urbano, e tem aqui tem uma série de recomendações para fazer essas magníficas escavações que tem sempre os vizinhos enchendo o saco e dizendo que a casa está rachada. Mas tem aqui um capítulo, que é o capítulo 7, que diz que é monitoramento de controle. E ele vai até, ainda bem que tu falaste na questão dos limites, de distorção, e ele tem aqui uma série aqui, área, 1 inclinómetro, escavação, e ele tem aqui os valores de alerta, valores de ação, os limites, distorção angular, deslocamentos dos vizinhos, acompanhamento e danos. Tem aqui uma série de coisas muito interessantes que nós utilizamos para monitoramento geotécnico, que trabalha mais na área de infraestrutura, que faz monitoramento de prédio, escavação, tem pino de recalque, marco superficial. Cara, não é nada de muito automatizado e muito sofisticado, mas funciona. Funciona, portanto, isso que importa. Funciona, que é o que importa. Portanto, a gente também quando a gente fala nestas altas tecnologias, não é porque é automatizado que é bom. Tá? Eu tô vendo a sua capa, recentemente tivemos um acidente em Belo Horizonte, da escavação que o pessoal ficou soterrado, né? Não tinha começado ainda as chuvas e soterrou, matou algumas pessoas. Então, cara, exatamente. Portanto, quando nós estamos a falar em monitoramento, nós estamos a falar em segurança. Portanto, sem dúvida. Monitoramento é essencial. Uma frase que eu gosto, para mim ela é batidinha do monitoramento, você não controla o que você não monitora. Se não tem monitoramento, não tem controle. Não tem controle. Exatamente, cara. Não tem. Ou se não tem como monitorar, não tem como melhorar. E continuando, tu mencionaste o teu curso, que eu acho que também vale a pena de lecionar. Na realidade, eu acabei cruzando o caminho com o Luciano através do curso. Foi a primeira vez que eu vi que ele estava um dia no LinkedIn e vi que ele estava promovendo um curso de instrumentação e monitoramento geotécnico, me chamou imediatamente a atenção. E aí eu fui ver o curso. E, cara, por testemunho pessoal, eu fiz a inscrição no curso, a inscrição era bem acessível à época. E aí eu me inscrevi, fui ver e, cara, provavelmente um dos cursos mais completos em termos de conteúdo, muito vasto, muito extenso, muita informação, por um preço acessível. E aí eu queria saber de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu esse convite e de onde surgiu esse tempo para conseguir fazer uma coisa tão extensa e tão completa. Obrigado pelos elogios. Assim, esse convite surgiu da EFIA, né? A EFIA é uma plataforma de ensino de engenharia. Ela
foca bastante em resolver algumas dores em termos de capacitação que algumas empresas, acho que principalmente aqui em Belo Horizonte, tem sofrido muito, né? Que a gente tem profissionais muito júniores, né? E existe uma demanda muito grande por cursos e, né, não só de instrumentação de forma geral, né? A Efeito é uma plataforma que tem vários cursos nessa área de geotecnia, mas também tem a área de hidrologia, geologia. Um dos cursos que foi mapeado na época, e a época eu estava trabalhando na ADF+, foi recomendado meu nome por saber que igual eu falei, eu gosto de falar, então eu gosto muito de ensinar também, acho que eu tenho uma boa didática também, consigo transmitir as coisas de forma clara e tento parcelar da melhor forma possível, mas também não tento ser muito didático ao extremo, porque eu acho que quando você é técnico, você também tem que puxar um pouco, né? Sim. E surgiu essa oportunidade. Tentei fazer um curso pensando em projetista, né? Pensando na minha vivência enquanto projetista e o que eu gostaria de pensar, o que eu penso, na verdade, quando a gente está fazendo um plano de instrumentação, por exemplo, e também pensando em como interpretar, porque eu acho que isso, às vezes, acho que não por um engenheiro nível pleno, assim, mas acho que quando você entra no mercado de trabalho, está começando a entender o que é uma instrumentação, acompanhar a leitura de um piezômetro, acompanhar a leitura de um inclinômetro, às vezes você não sabe interpretar o que está ali, né? E eu tentei fazer de forma bastante didática, um curso rápido, são 8 horas. Tem um curso só sobre pilhas também, porque na época, na DF+, eu estava na célula de engenharia, né? Na DF, na época, acho que até hoje, é dividida em células, né? Então, a célula que eu estava tratava sobre pilhas de rejeito estéreo. A gente tinha desafios muito específicos e, por eu estar em contato com projetos tanto a nível conceitual, de pilhas que vão ser feitas ainda, e pilhas que bastante ousadas, né? Pilhas com 200, 300 metros de altura. Caramba. A gente estava trabalhando a nível conceitual nessas pilhas, mas também existiam eu não estava envolvido diretamente, mas também existiam discussões acerca das pilhas que estavam sendo construídas, né, das pilhas de rejeito, principalmente, que estavam sendo construídas, né, tanto a DF+, ali, quanto o cliente, né, estavam aprendendo a projetar junto, né, entendendo que pilha tem um fator operacional muito importante, né? Assim, a gente não vai ser igual uma barragem, né, que vai ter um momento de construção e operação, né? Pilha é construído e operado, então a gente tem que absorver demandas da operação também, entender o lado deles, entender que a usina funciona de maneira diferente. Então, tentei trazer um pouco dessa vivência também para esse curso que é menor, tem 4 horas. E para o ano que vem a gente pretende, eu junto com a Evelyn, uma amiga minha que trabalha na KCB também, que teve uma vivência muito interessante em campo, instalando instrumento. Ela trabalhou na geomecânica do Rio por 3 anos. Sim. Então instalou bastante instrumentos, instalou inclusive instrumentos especificados pela KCB também. Inclusive, na época do Fully Grouted, ela foi uma das pessoas que instalou o Fully Grouted pela primeira vez, e ela me ligou para perguntar sobre essa questão do como é que fazia o mix de bentonita, né? Eu lembro que eu passei essa ISO a 18674 para ela, como referência. Então, a gente tem esse planejamento também de nesse ano que vem dar um curso ao vivo. Legal. Se não me engano, vão ser 24 horas, então a gente vai tentar abarcar tanto as questões de projeto, mas também uma parte de uma vivência, né, que a Evelyn vai conseguir passar das dores da parte de instalação. Eu acho que a gente, enquanto projetista, tem que fazer essa meia-culpa, que eu acho que é verdade, cara, que a gente muitas vezes não pensa, né, nas dores de quem vai instalar, de quem vai operar depois, e sei bem como isso é muito importante.